Boa noite a todos e muito obrigado por ter vindo. Eu estou muito animado com a oportunidade de falar sobre David. E a Tali, que manda tudo, me disse que eu tenho 10 minutinhos, mas eu tenho muito a falar sobre David, então eu acho que vou precisar ignorar que o Tali disse, que é sempre perigoso, desculpe Tali, mas vou tentar não falar muito tempo. David e eu estamos juntos agora 11 anos, mas parece que foi só 30 anos, foi muito rápido. E naquela primeira semana que nós nos conhecemos, eu disse alguma coisa para David que eu sabia, mas naquela época ele não sabia. Eu disse na primeira semana que nos conhecemos: olha David, você é uma pessoa muito especial. E todo dia, nos últimos 11 anos, estou vendo isso mais e mais e mais. E eu acredito isso hoje mais do que nunca. E eu não vejo a hora para todo mundo possa ver que eu estou sempre vendo sobre David. E para entender David é muito necessário para entender a história da vida dele, porque essa história é incrível. Como a Luciana disse e outras pessoas disseram, David cresceu na Jacarezinha e ele morava com sua mãe e eles moravam num barraco e eles enfrentaram muito pobreza intensa. E David nunca conheceu o pai dele. E a mãe dele faleceu quando ele tinha 5 anos. Então, desde 5 anos de idade, David já foi um órfão. E graças a Deus, David já foi criado pela tia, que também enfrentou pobreza, mas pelo menos ele foi muito apoiado e muito amado. E estou muito feliz que a tia do David está aqui hoje de noite. Muito obrigado. Mas como eu disse, isso foi uma vida muito difícil, como você pode imaginar. E David, quando tinha 13 anos, teve que largar da escola para trabalhar. E logo depois disso, ele saiu de casa, nas palavras do David, naquela época, para ganhar o mundo. E ele saiu de casa e tentou construir uma vida. E como nós todos sabemos, Brasil é uma sociedade muito estratificada. Se alguém cai no lado errado do extrato, vai ser uma vida muito difícil. Mas David caiu 3 vezes no lado errado. Primeira era seu cor, segunda para sua orientação sexual e terceira para pobreza. E o fato que ele conseguiu superar essas barreiras, na minha opinião, é o fato mais principal, é a experiência central para a formação do caráter e a personalidade e a paixão do David. E para começar, eu quero falar que o David é a pessoa mais destemido que eu conheci na minha vida. É, na realidade, incrível. Quando ele está lutando contra alguma coisa que ele acha é injustiça, ele está totalmente sem medo. Totalmente sem medo. Nos últimos 3 anos, tem muitas pessoas que me perguntaram sobre o caso do Snowden e o NSA. Como pode fazer um trabalho tão perigoso e arriscado? Eu sempre falo a mesma coisa que também eu escrevi no meu livro. Eu disse sempre que foi impossível para fazer esse trabalho sem David. Ele não estava sempre no meu lado o tempo todo, ele foi totalmente envolvido em todos os aspectos desse trabalho. Não existe alguma coisa meu trabalho, tudo foi nosso trabalho, incluindo a reportagem, o jornalismo, decidindo quais documentos foram ser publicados
e também como estamos enfrentando todos os riscos. E eu imagino que a grande maioria de vocês já sabem que David foi detido em Londres em 2013 pela parte desse trabalho, mas os fatos que levaram essa detenção não é bem conhecidos. Naquela época, nós estávamos trabalhando muito com a documentarista Laura Poitras, que estava na Alemanha para ter proteção contra o governo americano. E estávamos trabalhando com esse arquivo do Snowden. E uma parte muito importante desse arquivo, que tive documentos muito interessantes, muito importantes, incluindo os documentos mostrando como o NSA e os Estados Unidos e seus aliados estavam espionando contra o Brasil. Essa parte do arquivo foi corrupto, simplesmente quebrou e não conseguimos ter acesso. E só depois de muitas semanas, a Laura, na Alemanha, conseguiu consertar o arquivo. Mas tivemos um problema. Naquela época, nós estávamos muito ameaçados dos Estados Unidos que eles vão prender a gente por causa do trabalho. Então, nem eu nem Laura conseguimos viajar para entregar ou pegar o arquivo. Também não conseguimos dar para alguém que não conhecemos ou não confiamos. E também não conseguimos transmitir esse arquivo pela internet porque não tem jeito seguro. Então, quando David ouviu esse problema, imediatamente, sem hesitação, ele disse: olha, a solução é óbvia. Eu, David, vou viajar para a Alemanha, eu vou pegar esse arquivo, eu volto para o Rio, ponto. E sabemos que isso foi muito arriscado, mas David acredita muito que essa reportagem foi necessária para o mundo. Então ele insistiu que ele vai fazer sem pensando sobre o risco, sem pensando sobre o medo. E eu lembro muito vívido, claro, daquele dia quando David foi detido 11 horas sob uma lei de terrorismo para um governo opressivo, o governo britânico. Eu fiquei o dia todo falando com a Laura e o Snowden. E depois 4 ou 5 horas, eu lembro isso muito claro, o Snowden me perguntou: você está preocupado sobre o tratamento que David está recebendo da polícia britânica? Eu disse para o Snowden: claro, estou preocupado, mas, ser honesto, estou muito mais preocupado sobre o tratamento da polícia britânica que precisa manter David em detenção, porque eu sabia que David está dando eles muito mais problemas do que a polícia está dando para David. Eu sabia disso. E quando David finalmente foi liberado, e eu peguei ele no aeroporto aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da manhã, e ele me disse tudo o que aconteceu, meu suspeito foi totalmente confirmado. Coitado da polícia no Londres. Mas isso é David. Isso é David. E a mesma coisa aconteceu 4 semanas atrás. Depois David escreveu um artigo no Guardian sobre o papel da mídia brasileira dentro da crise política. E ele especificamente criticou muito a organização do Globo. E eu lembro, e foi eu que vi naquela carta louca que foi escrita da chefe da Globo, João Roberto Martinho. E eu vou confessar que quando eu vi isso, eu estava um pouco perturbado. É um pouco estranho para ver um bilionário, uma pessoa mais poderosa no país, eu acho que ele é, atacando com raiva, óbvio, muito pessoalmente, seu companheiro publicamente. Eu fui para David e eu disse: olha, eu preciso te mostrar alguma coisa bem estranha. E vamos discutir, não preocupa. Eu dei para ele, ele veio e ele olhou para mim e ele disse: isso não é estranho, isso é ótimo. E ele disse: finalmente podemos ter o debate sobre o que é Globo em frente ao mundo.
E foi 9 e 10 horas da noite e ele disse, eu vou começar agora escrevendo o repórter, eu quero publicar amanhã de manhã. Eu disse, David, acho que primeiro você deve dormir um pouco e vamos discutir amanhã, mas ele não teve medo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. Ele não teve medo do polícia na Londres, ele não teve medo nenhum da família Marinho, a organização Globo, porque como ele cresceu, ele está sem medo quando ele está lutando para a justiça. E por causa disso, eu acho que ele vai lutar muito forte para todos os cariocas e para o valor político que essa partida representa. Quero falar mais uma característica sobre o David, e essa característica é a empatia do David, porque para mim, quando eu conheci David e anos depois, eu sempre tive muito surpresa, porque eu acho que alguém que cresceu com muitas privações vai ter a tentação para ficar com raiva contra a sociedade, para ter ressentimento contra as pessoas. Eu nunca vi isso dentro do David e não consegui entender isso. Eu sempre vi muito paixão para ajudar as pessoas mais vulneráveis do que David. Eu acho que alguns aqui já sabem que nós temos muitos cachorros na casa. E tenho um pouco de vergonha para admitir que o número agora é 19 cachorros na casa. Todos pegamos na rua, todos abandonados, ou machucados, ou estressados, ou doentes. E eu aceito um pouco culpa por isso. Mas na realidade nós temos isso porque David não pôde olhar para uma outra pessoa ou animal sofrendo, sem ajudando, sem sacrificando. Ele está sempre pensando assim por causa dessa empatia. E os últimos anos ele está me pressionando muito para adotar não mais um cachorro, mas uma criança. Porque tem muitas crianças aqui no Brasil. Tem muitas crianças aqui no Brasil que não têm a raça certa na olhos das pessoas, ou a idade mais velha, ou não é totalmente saudável. Então é possível, é provável que eles vão ficar no abrigo até 18 anos e saiam do abrigo sem pais. E David já conhece, ele já sabe como é para ficar como uma criança sem um pai. Então ele está me pressionando muito, estou resistindo muito e como sempre David finalmente ganhou e agora estamos adotando a criança e estou muito animado porque eu sei que ele vai ser um pai ótimo. E o último ponto que eu quero discutir é um ponto sobre o Brasil e a crise política aqui e como para mim isso é conectado para David. Porque nos últimos 6 meses tem muitas pessoas que estão me perguntando, em todo lugar onde eu vou, tem pessoas me perguntando por que você está fazendo muito reportagem aqui no Brasil sobre o Brasil. E, na realidade, essa me causa para pensar sobre meu relacionamento para o Brasil. Porque é muito interessante, quando você nasce num país, o amor que você tem para um país é automático. Vocês nasceram aqui no Brasil, a grande maioria, então vocês são brasileiros, então o Brasil é seu país, então você ama seu país, é natural. Mas eu não nasci no Brasil, eu escolhi o Brasil. Então, o amor que eu tenho para o Brasil é o amor do imigrante. E esse amor é um pouco diferente. Esse amor é um pouco mais refletivo. Às vezes você precisa perguntar por que eu me apaixonei por Brasil. E estou pensando muito sobre isso quando pessoas estão me perguntando. E agora estou percebendo que eu me apaixonei com o Brasil por causa das características aqui no país que melhorou as vidas de milhões de pessoas, incluindo a vida do David. O Brasil com quem eu me apaixonei era uma democracia onde o povo escolher os líderes
Era uma sociedade que tirou milhões das pessoas da pobreza e deu pela primeira vez a oportunidade e a possibilidade para uma vida melhor própria para as crianças. E era um lugar que abraçou a aspiração e ambição da diversidade, onde não é só homens brancos ricos com poder, mas todas as pessoas, independente, riqueza, família, demografia. E eu estou vendo, nos últimos 10, 15 anos, a aumentação dos negros, mulheres, LGBTs, indígenas, todas as pessoas. E para mim e para David, estamos discutindo isso. Esse é o Brasil que agora está sendo ameaçado e é sob ataque para homens que querem regredir esse país para a época anterior. E quando David e eu discutimos por que estamos fazendo esse trabalho, estamos sempre discutindo que é uma oportunidade para defender um país que me deu muitas coisas e deu David muita oportunidade também. E nós percebemos que estamos investindo muito, estamos apostando nossa vida no futuro desse país. E por causa disso, eu estou muito feliz para ver David fazendo essa pré-candidatura, porque eu acredito, eu sei que David é muito preparado, muito pronto, com capaz enorme para fazer essa luta juntos com todas as pessoas que têm valores políticos mesmo. E por causa disso, eu estou muito animado, muito orgulhoso, muito honrado para apresentar para vocês meu melhor amigo, minha alma gêmea, meu marido e no futuro vereador do Rio de Janeiro para o PSOL, David Miranda.